Eu tô gravando esse vídeo sexta-noite. Faz cerca de 2 horas que meu amigo Ricardo Marques morreu. O Ricardo Marques é conhecido de alguns de vocês aqui do canal. Ele participou do web documentário A Nova Família, que a gente produziu aqui no episódio 4, falando sobre paternidade. E participou, faltando 3 semanas para Deus levá-lo, de um baixo clero aqui no Dois Dedos de Teologia. Ricardo Marques é um homem de uma história fascinante de serviço a Deus, de entrega ao Senhor, de dedicação à família. Foi um homem muito querido e um dos heróis da fé que Deus levantou aqui na nossa terra, aqui no Ceará. Um homem que testemunhou muitos milagres. Não é? Eu queria muito que vocês conhecessem mais o Ricardo Marques. O Ricardo foi um homem que me ensinou a morrer. Quando o Ricardo mandou mensagem para mim no começo desse ano, ele mandou mensagem falando que a doença tinha voltado, que já não havia tanta perspectiva de melhora, que não sabia se ia fazer a quimioterapia. E fez os tratamentos necessários, lutou para passar mais tempo com os seus. E o Ricardo me ensinou como um cristão deve morrer. Ricardo enfrentou o câncer com confiança, com fidelidade, sem culpar a Deus por nada, mas sabendo que vinha da mão do Senhor, não é? Aquela situação difícil. Ricardo ensina como morrer bem. Ricardo me ensinou como morrer bem. Um dia eu vou morrer também. Não sei se vai ser de câncer, se vai ser de infarto, se vai ser de qualquer outra coisa. Mortes heróicas ou mortes pueris. Em algum momento todos nós vamos findar. Uma coisa que me marcou foi que quando o Ricardo me falou sobre sua provável data de morte, ainda no começo desse ano, eu ainda iria para os Estados Unidos. Eu estaria nos Estados Unidos no segundo semestre. E eu lembro de ter dito para a Isa que eu provavelmente não estaria aqui quando o Ricardo morresse. E que eu lamentava muito que eu não ia estar aqui perto quando isso acontecesse. Acabou que as coisas aconteceram como aconteceram e eu acabei não indo para os Estados Unidos. E eu pude estar aqui nesses últimos períodos, pude conversar com o Ricardo faltando 3 semanas para Deus levá-lo, e isso está registrado aqui no canal. Pude ir ontem, hoje é sexta-feira, pude ir na quinta-feira, me despedir do Ricardo. Né? Pude abraçar alguns familiares, pude pegar na mão dele, ele já sedado, já totalmente inconsciente. Mas pude deixar um até logo, meu amigo, sabe? Um até logo. Sei que um dia vou reencontrá-lo. Esse vídeo é só uma tentativa de honrar um pouco a memória do Ricardo Marques, tentando convidar vocês a conhecer mais o trabalho do Ricardo. Tem várias palestras dele na internet, vários materiais aí que levam o nome dele. Eu queria colocar aqui um trecho do final do podcast que a gente gravou com ele. Por favor, se você puder me fazer esse favor de assistir isso, é uma forma de honrar um homem que viveu até seu último suspiro com integridade e fidelidade ao Senhor. Se você assistir esse trecho e ele lhe for chamativo, assista a conversa completa. A gente ouve a história do Ricardo saindo da própria boca dele. E se essa história for intrigante e lhe conquistar de alguma forma, procure mais sobre o que o Ricardo Marques produziu. Vale muito a pena ouvir suas palestras sobre design inteligente, ouvir as conversas dele sobre psicologia, o Instituto Kenosis, que é o instituto dele, ainda está aí, e certamente haverá muito conteúdo do Ricardo ainda para ser acessado, a partir do momento que seus filhos continuarem, sua esposa continuarem cuidando ali daquele material. Ricardo Marques vai deixar saudades. E o nosso sofrimento como amigos e familiares não é o sofrimento da desesperança, não é? O Ricardo tinha certeza que fecharia os olhos e então os abriria diante do Cordeiro, diante de Cristo. Nós estamos felizes pelo Ricardo. Ele finalmente descansou e o Ricardo finalmente está curado. Nós lamentamos a tristeza da morte existir. A tristeza do pecado ter entrado no mundo e ainda termos que passar por isso. A saudade que os familiares, os amigos terão daquele que foi tão querido, né, por muitos. Então, não quero fazer desse início de um vídeo de nenhum tipo de melodrama ou algo parecido, mas é uma morte que certamente é muito sentida por todos aqueles que amavam e conheciam o Ricardo. Assista aí
assista até o final se for possível, veja um pouco do Ricardo falando sobre esse período e seu relacionamento com o câncer. E se puder, veja mais, ouça mais sobre o Ricardo, leia mais e saiba mais das mensagens que Deus trouxe por meio do Ricardo. Eu tenho certeza que vão ser abençoadoras para a sua vida. Deus abençoe vocês. Fica minha mensagem, já mandei privadamente, mas fica também minha mensagem pública aqui para a família e para a igreja do Ricardo. Que Deus possa trazer consolo e graça em dias como esse. Você aí que é crente, que Deus possa te ensinar também a morrer bem, como ele me ensinou por meio do Ricardo, que o testemunho do Ricardo possa reverberar para ensinar outras pessoas a como lidar com a vida, não é, como quem já vislumbra a eternidade que está diante de nós. Deus abençoe todos vocês e um abraço. Ricardo, uma outra pergunta. A gente fala falando de milagres, de doenças, mas você hoje está numa situação de também doença. E vamos ser diretos aqui, né? Ainda não aconteceu um milagre. Uhum. Vou dizer assim, né? Esse milagre sobrenatural de uma cura. Porque eu acho que a sua vida, o seu testemunho, ele é um milagre, né? Mas fala mais pra gente. Se você tocou nesse assunto aqui, né? Falou assim, mesmo que eu esteja próximo de morrer, da morte, né? E seria bom a gente ouvir um pouco dessa história também. Tá, pois é. Depois de 20 anos saudável, né, sem o câncer retornar, apareceu um adenocarcinoma, que é o mesmo tipo de câncer, mas no pâncreas, que é um dos tipos de câncer mais agressivos que existe, de mais difícil cura. Tem um colega que, quando descobriu no começo e morreu com 15 dias. É impressionante. É muito severo no pâncreas. Impressionante. E aí, em 2023, eu tive uma paralisia de corda vocal, comecei a ficar afônico. Não liguei muito, porque às vezes a gente fica quando fala muito e tal. Mas como demorou muito para recuperar, eu fui no otorrino. Aí o otorrino disse que a corda esquerda estava paralisada, a corda vocal esquerda. Aí eu disse, eita, cara, e o que é isso? Ele disse, rapaz, tem tanta causa possível. Pode ser uma virose, por exemplo, que atacou aí e a virose não se manifestou de outra forma. Aí pode demorar um pouco para ficar bom. Pode ser isso, pode ser aquilo e tal. E existe a possibilidade de ser tipo um tumor em algum lugar do organismo, tá oculto aí, e que ele esteja pressionando algum nervo, por exemplo, na região do abdômen, que afeta o nervo, ele ativa a corda vocal, então pode estar afetando dessa forma. A gente precisa fazer os exames. Aí ele pediu lá uns exames de imagem, eu fiz e deu uma alteração no pâncreas, né? Mas o exame de imagem não mostrou o câncer, mostrou as alterações nas glândulas do pâncreas, que eles chamam de IPMN, né, que é neoplasia intraductal. Neoplasia já é alteração nas células normais, elas deixam de ser normais, mas não necessariamente já tem que ser um câncer, né? E aí, de posse desse exame, ele disse, cara, vai para um gastro, né, para o gastro estudar isso aí. Aí na verdade, eu levei primeiro para o oncologista, fui direto no oncologista, o mesmo que tinha me atendido lá atrás. Mas ele disse, não, isso aqui a gente fica só observando e faz assim, a cada 2 anos a gente faz uma avaliação e tal. Eu digo, não, meu amigo, eu sou um cara muito precavido, não caio nessa não. E aí resolvi ir nesse gastro, me indicaram. O gastro olhou e disse, não, cara, aqui você precisa de um exame mais preciso. Tem que fazer uma ecoendoscopia, que é uma endoscopia em que na ponta do endoscópio você tem uma câmera que faz ecografia, né? Que faz ultrassom. Porque aí a gente vai ver coladinho na parede ali, o pâncreas é colado na parede, vamos ver de perto. Aí fiz e de fato deu que tinha um tumor no pâncreas. Ele disse, então vamos agora coletar uma biópsia desse tumor. Aí fiz de novo o mesmo exame para coletar a biópsia. Foi feita a biópsia e deu que era câncer. E ele disse, olha, cara, câncer aí, a gente não sabe o nível de avanço disso aí, porque os exames de imagem eles não mostram muita coisa, mas você vai ter que fazer uma cirurgia e provavelmente quimioterapia depois da gente ver o resultado da biópsia da cirurgia, quando tirar o tumor mesmo e ver a biópsia e tal. Aí fiz a cirurgia em 2024, janeiro de 2024, tirei quase todo o pâncreas, ficou um pedacinho só. Tirei baço e tirei vesícula. Aí a biópsia deu adenocarcinoma pancreático e com comprometimento já da gordura em volta do pâncreas.
Então já tinha alguma coisa se espalhando por ali, né? Aí fiz 6 meses de quimioterapia, mas a esperança do oncologista é, olha, como está bem no início, a gente acha que essa quimioterapia, que é uma quimioterapia bem agressiva, que ela dê conta do recado e você consiga cura. É um percentual pequeno de pessoas com câncer de pâncreas que consegue cura, mas pode ser que você consiga, vamos tentar. Fiz, foi bem sacrificial mesmo, porque a quimioterapia, meu amigo, é pau para dar em doido, como diz o outro, viu? Deixa muita sequela, você pega um monte de doença que você não tinha. Mas aí, para ficar bom da doença que mata, vamos lá. Depois dos 6 meses de quimioterapia, estava tudo certo, os exames bons, os marcadores tumorais normais e tal. Aí, bom, vamos considerar que você está curado, mas a gente refaz os exames daqui a 3 meses. Aí quando foi, agora no começo de 2025, eu fui refazer os exames, e aí tinha voltado tudo com toda força, muito agressivo, já estava espalhado por várias partes do abdômen, vários nódulos, né? Aí, eita, cara, aí agora não se fala mais em cura, agora é tentar conter o avanço da doença o máximo que for possível. Comecei um segundo tipo de quimioterapia, piorou mais ainda, mas não, essa quimioterapia não serve. Vamos tentar um terceiro tipo, que é a mesma que você fez a primeira, tirando uma das drogas. Eram 4 drogas, você tirou uma delas. Aí fizemos essa terceira e agora os últimos exames mostrou que está cada vez pior. Continua crescendo, avançando, né? Tem uma lesão. A que me causa mais desconforto é uma que em vez de estar dentro do abdômen, ela está na parede do abdômen, dentro do músculo. E aí cresce rasgando o músculo, né? Então ela começou com um carocinho de 2 centímetros, hoje já tomou todo o meu lado esquerdo aqui, pegando costa e tal. Você presta atenção aqui, você consegue ver a protuberância, né? Então, isso causa muita dor, me incomoda muito. E aí hoje eu estou tratando só dos cuidados paliativos, né? Tratando sintoma. A quimioterapia foi suspensa, o oncologista disse que não adianta fazer mais, não tem resultado. E aí na cabeça dos médicos é esperar a evolução natural da doença, que pode me matar em dias ou em anos, ninguém sabe, é completamente insondável, né? E agora na cabeça da gente, a gente sabe que Deus pode fazer o que Ele quer, né? E a minha oração, eu aprendi isso nas minhas experiências anteriores, ela não é, eu não condeno, tá? Mas ela não é oração do tipo, eu decreto. Eu decreto que vai ser a cura, não sei o quê. Não, eu peço a Deus a cura. Também digo para Ele que se Ele não quiser curar, Ele pode me dar mais um tempo aqui com a doença, né? Segurando a doença. Ou Ele pode me levar na hora que Ele quiser. Para a morte, eu estou em paz. Eu não tenho medo da morte. Para mim é tranquilo. Eu creio genuinamente no que a palavra de Deus diz sobre a morte, que ela não é uma perda, ela é um ganho. A Bíblia diz que a morte dos filhos de Deus é preciosa aos olhos dele. Engraçado, né? Porque o olhar de Deus sobre essas coisas é diferente do nosso olhar. A gente olha com olhos humanos. Então, perdi fulano de tal. Mas o fulano de tal que você perdeu, ele ganhou, né? Ele está no paraíso, do jeito que aquele ladrão lá do lado de Jesus ouviu da boca dele. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então eu creio nisso. E por que eu vou ter medo, então, de fazer essa passagem, né? De dizer, eu estou agora aqui e de repente eu fecho os olhos e estou no paraíso com Cristo? Cara, não quero outra coisa, não. Eu digo para minha família, vocês desculpa aí. Eu sei que vou fazer falta em algumas coisas, mas vocês se acostumam, vocês acabam conseguindo lidar com isso e tudo, mas eu vou ter um ganho extraordinário. Não quero abdicar disso, não. Agora, quando será, eu entrego totalmente nas mãos do Senhor, né? Agora, tudo isso é um aprendizado. É fácil a gente falar de boca, né? Mas é um aprendizado. Eu não me via desse jeito anos atrás. Eu era outro Ricardo, era o Ricardo meio ansioso, muito controlador, necessidade de ter o controle sobre as situações, sabe? Preocupado demais com as coisas. Mas hoje não mais. Hoje eu aprendi com a própria experiência que a gente pode descansar em Deus, que Ele sabe o que é que Ele está fazendo. É uma visão muito madura sobre o plano de Deus e sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Eu não conheci meu sogro. O meu sogro, ele teve um câncer na face, entre a face e o cérebro. Isso mais de 20 anos atrás. Então era um tempo em que
A tecnologia também era muito difícil. A cirurgia era 99% de chance dele ficar vegetativo. Então, assim, não conheço todos os detalhes, mas ele faleceu antes de eu conhecer a Isa, inclusive. A Isa era uma adolescente, tinha 12, 13 anos, eu acho. Eles eram da Assembleia de Deus na época. E um dos grandes traumas, eu acho, da vida da Isa foi o pessoal que ia lá decretar a cura. E dizia, não, seu pai vai ficar curado, seu pai vai ficar curado. E não ficou, né? Deus levou o pai dela, né? O pai dela, graças a Deus, dirimiu muito isso por meio de uma visão também muito madura da vida. Dizia, não, filho, eu sei que Deus vai me levar. O pessoal ia lá, orava, decretava cura, ele, ok, amém, amém. Quando ia embora, ele chamava as filhas e dizia, olha, mas eu sei o que é que Deus está fazendo e tal. E quando eu ouço a história assim, você falando pra sua família, e eu oro pela cura, mas entende que Deus nem sempre vai trazer tudo isso. É um tipo de visão que deixa um legado muito positivo, assim, né? Pra quando Deus levar, seja daqui a anos, que é a nossa oração, obviamente, ou não, de saber que não houve só um ganho, né? Mas que foi um processo vivido debaixo da confiança em Deus, né? E isso me ensina muito, né? Como amigo seu, a gente não vive, como a gente diz no Ceará, não vive encangado no outro, né? Mas a gente tem um bom relacionamento. Me ensina muito. Eu lembro quando o Isaac Sixu, pastor da Batista Urbana em São Paulo, na época da pandemia, ele foi entubado. Ele ia ser entubado, né? Ele ficou 40 dias entubado. E quase que Deus o leva também. Depois de ter perdido a mãe, ele perdeu a mãe. Primeiro o pai dele faleceu de Covid, depois o filho dele nasceu 3 dias depois, a filha dele. A mãe faleceu 4 dias depois, então no período de uma semana, perdeu os 2 pais, e no meio nasceu a filha. Então um momento emocionalmente muito tenso. E 40 dias depois ele estava sendo entubado, né? Então imagina, né, o drama familiar que isso representa, né? E quando o médico disse que ele ia ser entubado, ele disse, doutor, você me dá 20 minutos? Foi o que ele pediu pro doutor. Ele disse, doutor perguntou por quê, né? Ele disse, olha, eu sou pastor de igreja, faço doutorado em teologia, e só agora eu tô percebendo que ninguém me ensinou a morrer, né? Aí você me dá 20 minutos para aprender a morrer? Olha que coisa, né? Ele fez algumas ligações, algumas coisas também. E aquilo me marcou muito na época. Eu digo, caramba, rapaz, será que eu sei morrer? Né? Porque a qualquer momento, na vida de eu sou jovem, eu tenho 33 aanos, mas Jesus morreu com 33, né? A gente vive numa cidade violenta, qualquer doença pode aparecer. Isso já é público, né? Tu teve câncer também, né? Isso é público, né? Não é segredo, é público, né? Então qualquer um de nós, né, pode passar por qualquer coisa, num mal súbito e cai pra trás, né? Será que a gente está preparado para esse tipo de coisa? Para lidar com isso? Para lidar com quando Deus escolhe nos dizer que vai nos levar em algum momento? Conviver com o Senhor, eu vou chamar aqui de Senhor pelo respeito que minha mãe me ensinou, que é o tipo de coisa que certamente vai deixar um impacto muito, muito poderoso na minha vida. Assim, de saber que se um dia esse for o plano de Deus para minha vida, né? Que Deus me lembre da serenidade e da força e do ímpeto de fé que o Ricardo teve quando Deus colocou ele diante da finitude da existência, né? Da existência terrena. Eu sou muito grato a Deus pela fé que você está tendo, porque é uma fé que não é só para o Senhor, né? Essa fé não é só para você. Não é só essa fé para me dar paz, né? É uma fé que ensina muito pra gente, né? Que vive, que convive. Porque tá na minha Bíblia, né? Eu já tenho tudo que eu preciso lá. Tá escrito que Deus contou os fios do meu cabelo, que nenhum dia pode ser acrescentado, de que ele tá cuidando de mim, que nada sai dos planos dele. Amém. Tá lá. Tá escrito. Agora, para sair do papel e para entrar aqui dentro, né? É uma batalha que a gente tá todo tempo lutando para que Deus nos externalize. Às vezes eu passo por momentos da minha vida com coisas muito menores que eu fico aquele sofrimento, aquela dor, e ver e experimentar, né, na convivência alguém que internaliza isso de verdade, né, é um tipo de coisa que passa uma mensagem muito poderosa para mim, pessoalmente. Eu quis gravar esse podcast justamente porque eu queria poder compartilhar com outras pessoas essa mesma experiência de fé que pode ser delas também, né? Sim. É por isso que eu digo, Iago, que na minha experiência eu acabei concluindo que a fé, ela é aprendida, ela é construída, né? Porque eu já era um crente maduro, digamos assim, quando eu adoeci. E eu pensando assim, cara, e os outros episódios da minha vida e tal, qual foi o papel que aquilo teve? Foi me ensinar a ter essa fé. Porque eu acho que a gente fala muito pouco disso nas nossas igrejas,
sabe? É um assunto assim, esquecido, né? Morte. É tão incômodo, por que vai, né? Podendo falar de coisa boa, falar de coisa ruim, então... Mas a morte na perspectiva de Deus não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que o seu, pessoa que você contou aí, né? Pediu 20 minutos para o médico, eu acho que ela tinha razão, a gente tem que aprender a morrer. O cristão tem que aprender a morrer. Eu me deparo muito com cristãos apavorados com a morte. Apavorados, cara. Ai, não, se Deus me levar, eu não quero morrer não, e tal, tal, tal. Aí você percebe, e eu já fui assim, né? Eu já fui assustado com as coisas, já fui muito preocupado. Como foi essa mudança? Eu fui dormir um dia preocupado, assustado, e acordei no outro dia um cara de fé, descansando nas mãos de Deus? Claro que não. E como se deu isso? Se deu através de um processo de aprendizado. Por isso é que Deus ele vai deixando a gente passar pelas experiências da vida, a gente nem sabe por quê. Por que eu estou passando por isso e tal? Aí um dia aquilo tem serventia, né? Por que é que roubaram o meu trabalho? Por que é que... Pois é, exatamente. Né? Por que é que passei por essas coisas? Isso. E sabe o que é que Deus está preparando, né, no futuro? Aí hoje eu olho assim e digo, cara, as pessoas me perguntam, por que você está sereno? Como é que você está calmo diante dessa situação? Eu digo, porque de que outra forma eu estaria? Arrancando os cabelos? Doidando por aí? Com raiva de Deus, né? Não, cara, mas eu não bato no peito me orgulhando dessa fé, porque eu sei que ela ainda é tão minúscula, tão insignificante, mas para mim é uma fé melhor do que a que eu tinha antes. E foi uma fé construída, eu não tinha essa fé. Mesmo sendo crente, pregando sobre fé, né? Fala no púlpito, prega sobre fé, mas viver fé. A gente pensa que vive, não, eu não vivia. Eu não vivia porque eu era preocupado demais, porque eu ainda fazia muitos planos, muitos projetos, como se a vida não fosse tão pequena, uma fagulha, né? E aí a gente é pego de surpresa e tal. Eu digo, não, então Deus teve essa misericórdia de mim. Ele permitiu que a fé fosse muito mais um fruto do que um dom. Sabe? Porque o dom é Deus dá. Pá, tá aí para você esse dom. Para você usar agora, nesse contexto. Vem do alto, cai na sua cabeça de paraquedas. Mas o fruto não. O fruto, ele é aprendido, né? É algo que você desenvolve. Você não tem, e para ter, você tem que passar pelas experiências e viver aquilo ali. Se eu não tenho domínio próprio e peço domínio próprio para Deus, dificilmente Deus vai me dar num estalar de dedos. Ele vai me permitir passar por experiências onde o meu domínio próprio será desafiado e eu, na necessidade, na tentativa de conseguir exercer domínio próprio, eu vou construindo aquilo em mim aos pouquinhos, até que um dia eu digo, cara, eu consigo me controlar. Olha só, né? Então isso é fruto do Espírito. Eu acho que a fé é assim, sabe? Ela vai sendo construída aos poucos pela experiência, se a gente estiver atento. Porque se a gente não estiver atento, passa tudo batido, né? A gente estiver atento, aí Deus ensina, e na hora que você precisa, ela está ali, sabe? Você não precisa sair correndo atrás. Cadê que eu estou precisando agora, né? Não, já foi ensinada, já foi construída, e você aprendeu. Então eu bato muito nessa tecla, sabe? A fé, ela é aprendida. Isso foi das grandes lições que eu tive na minha vida. Bem, essa é uma ótima lição, assim, você pensar nisso, né? O assunto de vida que mexe com o meu psicológico é a morte. Eu fico pensando nisso às vezes assim, e quando eu morrer, né? Como é que vai ser? Como é que vão ser os meus últimos dias? E como é que é a vida após a morte, inclusive? A gente pensa nisso, né? Mesmo crendo e mesmo confiando na Bíblia, a gente fica pensando nisso. E se não for do jeito que eu penso? E se nem tiver vida após a morte? Esses pensamentos às vezes vêm na cabeça. E é muito bom ouvir isso, assim, de que você vai aprendendo a lidar com isso ao longo da vida, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser derrotado é a morte, né? Então na minha cabeça aqui veio uma coisa meio de videogame, assim, né? Ele, como se a morte fosse esse último chefão que você lá no final tem que derrotar. E para você derrotar esse último chefão, você passou por várias fases, por várias situações no videogame, né? Que ali você foi ganhando mais força, ganhando itens, ganhando armadura, ganhando várias coisas, habilidades, experiência, né? O pessoal que joga aí, né? Porque se você fosse enfrentar esse chefão lá no começo, você não conseguiria derrotá-lo, né? E aí você está mais preparado para lidar com a morte a partir das experiências de fé que você foi vivendo, né? Então isso é muito bom, a gente deve ir aprendendo. Muito bom ouvir isso, assim, nós jovens estamos menos preparados
né? E eu lembro que quando eu era... Hoje eu ainda passo por isso, mas quando eu era mais novo eu tinha muito medo, assim, de... Se eu morrer agora, e se eu morrer cedo, né? E eu creio que a gente vai aprendendo, né, a enfrentar esse último inimigo e devemos também estar mais preparados, mesmo jovens, para isso, né? Eu tive o câncer, Iago e Ricardo, com 29 anos. E aí, como foi na época da pandemia, o médico falou, ó, tem que fazer a cirurgia. Eu tive um câncer de testículo, né? Disse, nós vamos retirar, tá bem no início. Eu percebi, fui muito rápido pro médico, percebi que tava algo diferente no testículo, aí o cara se preocupa logo, né? Testículo, rapaz, e agora, meus filhos e tal, não sei o quê. Eu fui muito rápido pro médico, percebi no início, e aí vamos tirar. Só que a cirurgia, ela foi sendo adiada, porque não tinha leite nos hospitais, porque era no meio da pandemia, foi em 2020, né? E aí foi adiada, assim, coisa de um mês, talvez. Mas eu sempre, o médico marcava, aí me ligava e dizia, ó, essa semana não vai dar. Aí vai ter que ser na próxima semana. Na outra semana, essa semana também não vai dar. Vai ter que ser na próxima semana. Eu ficava assim, meu Deus, tem um câncer em mim. Assim, era um provável câncer, né? Muito, muito provável de ser. Não tinha sido feita a biópsia ainda, mas meu Deus, tem um tumor aqui em mim, provavelmente cancerígeno, e tá adiando, e quanto mais tempo, pior vai ficar. Né? E eu fiquei assim, né, muito preocupado. E aí, nessa época, uma irmã da nossa igreja, uma senhora de uma idade bem avançada já, né? Ela foi internada, né? Ficou muito próxima da morte mesmo. E aí uma das nossas médicas da igreja foi visitá-la no hospital, né? E aí ela me fez uma chamada de vídeo. A irmã quer falar com o senhor, pastor e tal. Fale aqui com ela, né? Você pode orar por ela aqui. Eu, tá bom, irmã, pode fazer a chamada. E ela fez a chamada de vídeo e eu lembro que eu perguntei, né, pra irmã lá, pra saber como é que ela tava de saúde, né? E eu perguntei, como é que você tá, irmã? Como é que tá? Você tá aí no hospital e tal? Enfim, né? E aí a resposta dela assim, pastor, eu tô bem, né, tô melhor agora, tô conseguindo já não tô mais entubado, né, tô aqui falando, tudo. Mas, aí ela falou, pastor, mas eu tô nas mãos do Senhor. E se eu partir, partirei para Ele. E estou tranquilo. E eu não estava tranquilo. E depois que eu desliguei, me segurei, mas depois que eu desliguei, ali eu me derramei diante do Senhor. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. Ali eu chorei, assim, porque eu percebi que eu não tava, assim... Eu não tinha a tranquilidade que aquela mulher tinha, né? Que eu tava meio esquecendo dessa realidade que eu estou nas mãos de Deus também. E que seja para viver aqui, ou seja, para partir, eu estarei com Ele, né? Então aquele momento ali foi muito marcante nessa fase da minha vida, de uma irmã da igreja, talvez nem saiba o tamanho... Já falei isso pra ela, mas talvez ela nem saiba o tamanho do impacto que isso causou, né? Porque ali foi onde eu me deparei com esse pensamento de que a morte está mais próxima do que eu imagino, né? Do que eu sempre imaginei. Né? Então foi um testemunho também muito, muito marcante para mim. É bom ver esses testemunhos, né? Como o seu. Eu lembro do Tim Keller também, próximo de partir. John Piper, o testemunho que ele deu. Escreveu um livro, né? Que não morreu, né? Seu câncer. Não faleceu, mas que passou por um câncer também, né? Eu acho que foi mais de uma vez, inclusive, John Piper. Acho que foi mais de uma vez. Enfim. Então Deus nos dá esses grandes exemplos para ir nos preparando pro nosso tempo, né? É verdade. Eu lembro agora o Woody Baruch morreu recentemente, com 50 e poucos anos, né? O Paul Washer infartou recentemente também, né? O Martin Lloyd Jones também tem uma história de que ele falou assim, ó, chegou um tempo que ele já estava próximo de morrer, ele falou assim, não ore mais pela cura, não, porque eu quero ir pro Senhor. Ele falou isso pra família dele. Tá bom, né? Já, né? Tá bom já. Às vezes tem isso, né? Eu estou falando sobre os crentes que têm problema com a morte. Às vezes tem crentes que não conseguem aceitar a morte de jeito nenhum, assim, né? E eu acho que eu até entendo, porque a morte mesmo, não deveria existir. É difícil mesmo. Não deveria. Não faz parte da nossa natureza. É, né? Mesmo quando Deus nos dá uma boa vida, longa vida e tudo bem, ainda assim a morte é um problema, porque não deveria existi-la. E isso nos machuca. Mas às vezes eu lembro de uma irmã pedindo assim, muito condoída, para que Deus curasse a vozinha dela, para que a vozinha dela não morresse. Aí, quando a gente perguntou a vozinha dela, tinha 90 e tantos anos já, há muito tempo acamada, coitadinha, a gente pensando, rapaz, assim, tudo bem, a gente não quer que ninguém morra, e hora, mas tem hora que, entendeu? Tem hora a vida vai chegar no seu fim. E às vezes o pessoal não consegue, assim. E às vezes quando alguém muito idoso falece, nem sempre é um grande lamento, assim. Tudo bem, descansou, né, finalmente e tal. Mas mesmo quando é alguém, às vezes, já que viveu o período normal que é pra gente viver, às vezes até o crente não consegue, assim, aceitar aquilo. Por um lado, a gente tem que aceitar a morte mesmo. A morte tem que ser sempre vista como uma coisa ruim, uma coisa que não é desejável, a morte em si.
Mas a gente tem que ter essa confiança, essa fé do que acontece depois que a gente morre, né? É fechar os olhos de um momento e abri-lo no momento seguinte com Cristo, né? É a grande promessa que a gente tem. Eu sempre digo, eu não tenho medo da morte. Eu não queria era que meus filhos crescessem órfãos. Hoje em dia, se eu tenho crianças pequenas, eu tenho filhos pequenos, seus filhos já são adultos, né? Um já é casado, o outro já é adulta também. Né? Mas mesmo assim, a gente teme a morte pelos outros. Pelos outros, né? E a gente lamenta quando a pessoa que a gente ama morre pela saudade, pela distância, né? Porque quando o Deus o levar daqui a vários anos, se Deus quiser, a gente vai lamentar, é porque eu não vou mais bater papo com o Ricardo. É só isso. Eu vou ter que ir morrer também pra poder bater papo com o Ricardo. Vai demorar uns anos pra isso acontecer, né? Mas não é pelo Ricardo que a gente lamenta, não é pela pessoa que Deus levou, que é cristã, que a gente lamenta. A gente lamenta pela distância, pela saudade, não é por outra coisa. Porque quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue ter uma vida mais tranquila, né? Quantas vezes, eu sempre conto essa história, lá na nossa igreja, de pessoas que a gente foi consolar no leito e a gente saía consolado, quase. Né? Porque a pessoa tinha uma confiança tão grande. A senhora que deu o nome da Batista Manaim, nossa igreja Batista Manaim, a Rosimeire Comitante, o nome dela. Ela era professora da UES. Ela, quando estava no leito de morte, ela teve leucemia, se eu não me engano. E ela era solteira. E tinha uma irmã da igreja que a igreja pagou para essa irmã ficar cuidando dela no tempo integral, né? E quando ela estava já no leito de morte, ela pediu pra irmã cantar um hino específico lá do cantor cristão. A irmã cantando, e a irmã percebeu que a irmã estava no fim da vida e chorava. Não conseguia cantar porque chorava. Ele dizia, cante, chore não, cante. Né? Aí ela cantando lá, chorando. Aí na hora que Deus foi levá-la, ela olhou pra irmã e disse, estou indo para o céu. E fechou os olhos. Olha aí. Deus levou. Né? Então assim, é o tipo de testemunhos que, né, abençoa a nossa vida nos momentos em que as coisas ficam difíceis, né? Por que a gente escuta tanto sermão sobre sofrimento, né? E às vezes a Bíblia parece tão exagerada, né? Eu falo isso com os irmãos da igreja. Às vezes a gente vai pregar, e irmão, eu sou senhora, dona de casa aqui, é um negócio sobre guerra, um negócio sobre apocalipse, é meteoro caindo do céu, é uns negócios tão incríveis, um negócio tão cinematográfico às vezes. Pra que tudo isso? Né? Eu só quero questões práticas pra resolver meu dia a dia, né? É porque haverá o dia em que a gente vai ter que usar tudo isso, né? O dia da tempestade, é o dia que as coisas ficam complicadas. O pai de um amigo meu teve câncer de estômago, e ele chamou a família na sala para conversar, todos os crentes, e falou, olha, agora é a hora dos fortes serem fortes. A gente estudou tanto para quê? A gente leu tanta Bíblia para quê? Se preparou tanto pro dia mal para quê? Porque chegou agora o dia mal. Então agora é que a gente vai exercer tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? A gente precisa acumular essas experiências para quando chegar o dia a gente poder... Né? Jó não respondeu bem nos primeiros momentos ali a ter perdido tudo, porque houve um milagre que automaticamente uma pessoa reclamona glorificou a Deus pelo mal recebido, né? É uma construção do que Deus vai construindo na gente, né? Do que Deus vai fazendo na gente. Esses testemunhos nos ajudam muito nisso tudo. Amém. Ricardo, a gente já tá com o tempo aqui avançado, né? Eita, eu jurava quase que meio-dia. Nossa! Conversa boa, rapaz. conversa boa demais. Mas queria abrir, a gente já tá aberto, mas deixar você à vontade para uma última palavra, não de vida, né, mas de podcast aqui, já que a gente tá falando disso. Que eu espero, né? Vamos rir disso. Essa foi Não. boa. Que podia ser aquela de... Gente. Diga aí o que você quer dizer de parte... Não. Vai falar muito de parte. Exatamente. Então, mas última palavra de podcast aqui. É pecado rir disso? Claro que não. Traiu, né? Aí um pouquinho. Descontraiu. Mas o que você diria sobre isso? Não sobre outra coisa que você quer dizer também. As palavras são suas aí. Pra gente encerrar aqui e deixar uma mensagem pro pessoal que está ouvindo. Tem muita gente ouvindo que deve talvez estar passando por um CA, Sim. tem familiares passando por algo assim, algum outro problema, doentes de alguma outra coisa, ou passando por algum outro desafio na vida, né? Que tá ouvindo a gente. Claro. Não quero complicar as coisas não, né? Eu acho que dá pra gente fechar aqui só fazendo uma síntese do que a gente conversou agora no momento mais final. Quero reforçar meu sentimento de honra de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiado em poder compartilhar esse tempo aqui, nós três aqui no papo tão agradável, né? Tão bom. É tão bom que a gente nem nota que o tempo passou, né? Eu não tenho mesmo não, achava que era tipo 11 e um pouquinho. Fiquei impressionado. Eu disse, já vai dar 1 hora já de papo, vou olhar. Vai dar 2 já. É incrível, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Se eu durar tempo suficiente que vocês
proporcione mais oportunidades dessa, né? Eu Com acho que- certeza. Ah, já E vamos deixar pra informais falar na também, próxima. lá em casa. Quero, tomar um suquinho, quero ir lá. batendo papo só, jogando conversa fora. Chama de sobre- novo. Chama de novo, sobre que eu já tô, qualquer comendo, já tô assunto. comendo de novo. Pode chamar. Aí, viu? Pronto. Fui na casa dele, eu tava na dieta super restrita, comi quase nada lá, ó. Ô vergonha. Levei meu lanche, levei minha marmita. Só comeu uva. De uva. E minha marmita. Agora já tô comendo de novo, já pode. Pronto, então reforçar esse privilégio que é de estar aqui com você, me sinto muito honrado, pessoal. Só Deus, eu não consigo descrever isso, mas só Deus sabe a alegria que tem no meu coração quando eu vejo pessoas como vocês, sabe? Que Deus levantou e jovens que não estão vivendo como os jovens que a gente vê por aí, sabe? Vivendo uma vida dissoluta e tal, são jovens que amam a Deus, que temem ao Senhor, que são apaixonados pela palavra, que não medem esforços para fazer a obra de Deus e para estar servindo ao reino. Isso me deixa muito alegre. É como eu vejo minha família também, né? Eu olho para Deus e digo assim: Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Eu tenho orgulho de cada coisa que eu vejo ali acontecendo na vida dos meus filhos, da minha esposa e tal. Assim eu me sinto em relação a vocês também, viu? Obrigado. E deixar aqui o recado final para o pessoal, final no bom sentido, Final do podcast. final do podcast, de que esse assunto da morte, ele é um assunto tabu e é natural, né, que se encare assim, mas que você pode sim pensar sobre isso. Aliás, não deve fugir desse assunto. O ideal é que não fuja, mas que procure pensar sobre isso, cogitar sobre isso, sempre submetido à visão que a palavra de Deus dá. Porque se for fazer esse exercício submetido à visão humana, tá lascado. Só vai arranjar sarna para se coçar, vai pensar caraminhola, vai pensar besteira e tal. Mas é assim, de posse da cosmovisão cristã genuína e do que a palavra de Deus diz a respeito da morte, do que é que nos espera lá, de por que Deus permite que a gente morra, né? E como é que vai ser quando a gente estiver lá e tal, isso aí vale a pena pensar sobre isso. Gastar tempo meditando sobre essas coisas, porque é através desse pensar que você vai conseguir exercitar a sua mente e o seu espírito para aquilo que Deus quer construir em você. Deus quer construir em todos nós a capacidade de vencer esse medo da morte. Eu tenho certeza que Deus quer isso para todo filho dele. Mas para conseguir vencer o medo da morte, é preciso você encontrar paz. E para encontrar paz, você precisa frutificar em todas essas áreas. Então medite sobre isso, não deixe de pensar sobre isso, não fuja. E você vai ver que o fruto que você vai colher vai valer a pena.